Com a graça de Deus, damos continuidade ao nosso estudo do capítulo 19 do livro do Gênesis. Depois da destruição de Sodoma e de Gomorra, agora temos um episódio inusitado, algo que, à luz do Novo Testamento, segundo a nossa mentalidade cristã, é inadmissível, é inconcebível, como duas irmãs decidem embriagar o seu pai, idoso, para fazer sexo com ele. Hoje nós chamaríamos isso não somente de dois pecados, o pecado de embriagar um homem idoso e o pecado de incesto, que também são delitos tipificados na nossa legislação brasileira. É muito importante que, como eu já disse, nós nos remontemos à mentalidade da época. É claro que aquilo que a mais velha vai dizer não as exime da gravidade do ato. Na verdade, foram dois atos. Uma noite, uma embriagou o pai e dormiu com ele. Na outra noite, a outra embriagou o pai e dormiu com ele. E me parece que a ingerência do álcool, da bebida alcoólica, foi tanta que o pai não se lembrou nem do ato sexual que fez com a filha mais velha, nem do ato sexual que ele fez com a filha mais nova. Qual foi a finalidade? A finalidade, por incrível que pareça, foi uma finalidade boa. É verdade que não se pode jamais admitir o princípio de que o fim justifica os meios. O fim não pode nunca justificar os meios. Esse é um princípio extremamente perigoso, inadmissível. Isso é uma aberração. Vamos então ao texto. Apresentar-se-á aqui uma justificativa que poderia até atenuar a gravidade dos atos, mas é injustificável à luz do direito natural. Porém, é Deus Todo-Poderoso quem julga os corações. A segunda carta de São Pedro, vamos citar isso de novo, capítulo 2, versículos de 4 a 11, chama Ló de o justo. O justo. Portanto, o santo Ló. Não foi considerado santo por causa de um ou outro pecado pontual. Ele também cometeu pecados. Mas esse é o juízo que o Novo Testamento faz de Ló, o justo. Então, a partir do versículo 30. Ló partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas duas filhas, pois temia ficar em Segor. Já sabemos que Segor era uma das 5 cidades da Pentápole, a única que não foi destruída pela tragédia que varreu do mapa as outras 4 cidades. Já sabemos quais foram as 4 cidades, elas estão aí citadas no capítulo 14, versículo 8. Sodoma, Gomorra, Seboim, Bala, isto é, Segor. Também no versículo 2, eu penso que no versículo 2 nós temos já a relação mais completa. Então, Bara, versículo 2, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Sodoma, Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Adama, terceira cidade, Seboim e Bala, que é Segor. Somente Bala, que é Segor, escapou da tragédia. Então, ficou ali naquela cidade, não se sabe por quanto tempo, nem também se sabe por que a decisão de sair de Segor. Temia ficar em Segor. Temia.
qual foi a causa do seu medo? Risco de uma erupção vulcânica, se é que a causa da destruição das cidades foi uma erupção vulcânica? Não sei. O que levou o nosso querido Ló a não ficar ali? Seria falta de recursos? Ele saiu da sua cidade sem levar nada, saiu às pressas. Estaria ele passando fome? Não sabemos. É legítimo aqui você tergiversar N possibilidades. Temia ficar em Segó. E habitava numa caverna com suas 2 filhas. Reparem que mudança psicossocial, mudança econômica, mudança completa. Um homem rico, que gozava de um grande prestígio na cidade de Sodoma, agora vai viver numa caverna com sua filha. Nós, no ano passado, estivemos exatamente nesse lugar, nessa região, e passando por lá, o guia de ônibus falou: olha, nós estamos passando aqui pelo deserto do Engadi, onde Davi se escondeu quando estava sendo perseguido por Saul. Essa região tem muitas cavernas. Esse episódio de Davi está citado no primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Não é muito longe de Sodoma e de Gomorra. Estamos no sul do Mar Morto, o deserto do Engadi. Davi, como vocês sabem, sucedeu Saul no trono e se tornou famoso por ter destruído, por ter matado Golias. Jonatas, filho de Saul, se tornou grande amigo de Davi, só que Saul tinha uma raiva tremenda de Davi, tinha um ódio mortal por Davi, era um homem ciumento, inseguro, que fez o que mal aos olhos de Deus. Enfim, de qualquer maneira, esse episódio narrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 24, Davi na gruta de Engadi. Engadi é o deserto próximo a Segó. Gruta. Fica a grande pergunta, volte agora para Gênesis, capítulo 19. E habitava numa caverna com suas 2 filhas. Vai ficar sempre a pergunta: teria Ló teria ele morado na gruta que muitos séculos depois Davi se esconderia para fugir do rei Saul? Ninguém sabe. Muito bem, então estamos naquela região inóspita, deserto do Engadi, sul do Mar Morto. Versículo 31. A mais velha disse à mais nova: nosso pai está velho, e não há homem algum na região com quem nos possamos unir, segundo o costume universal. Esse detalhe é importante. Segundo o costume universal, não pensemos universal no sentido do planeta Terra hoje, conhecido, todo descoberto, todo povoado, não. É o costume universal próprio das tribos daquele tempo e daquela região do planeta Terra. Ou seja, é um consenso universal de todos os povos daquela região que as mulheres, num determinado momento, sobretudo a partir da idade da menstruação, que elas se unam em matrimônio para perpetuar a espécie. Segundo a ordem do Senhor, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, de sorte que já não são 2, mas uma só carne. E Jesus acrescentará no capítulo 19 de São Mateus: o que Deus uniu, o homem não separe. Esse era o costume universal. Pergunta: mas não tinha gente morando em Segó? O texto não diz. Segó já era uma cidade deserta quando Ló foi morar lá? O texto também não diz com clareza. O fato é que elas, ao dizer isto, já não estavam em Segó, estavam numa gruta. Vou lhes mostrar no mapa, onde mais ou menos está. Pronto, aqui está, Sodoma e Gomorra, por aqui, mais ou menos por aqui. O deserto de Engadi é tudo isso aqui.
já é praticamente o começo do deserto do Negev. Então, não muito longe de Hebron, a cidade onde mora por enquanto Abraão. Então, o deserto de Engad está aqui. Então, estamos mais ou menos por aqui, e Sodoma e Gomorra mais ou menos aqui. De qualquer maneira, uma certa distância. Vamos botar uns 15, 20 ou 30 quilômetros, mas distante. Está morando numa caverna, está morando afastado das pessoas, não tem homens. Muito bem, não há homem algum na região. Então, a intenção da mais velha é a perpetuação da espécie, não é impudicícia, não é depravação, não é o que hoje nós chamamos de incesto. Está claro, dona Graça? Está claro? Lá atrás todo mundo aí, seu Manuel, vocês, a intenção da mais velha não é incesto, não é a depravação, não é a licenciosidade, o sexo pelo sexo. E continua o versículo 32, vem, embriaguemos nosso pai e durmamos com ele, para que possamos nos assegurar uma posteridade. De novo, eu repito, caros internautas, não tirem conclusões precipitadas. O texto não autoriza ninguém, nem da época de Ló, nem de qualquer época, por causa desta narrativa, ninguém está autorizado a embriagar seu pai para fazer sexo com ele, ainda que a finalidade, ainda que a intenção seja boa, conforme o costume universal, garantir a perpetuação da espécie. Materialmente falando, foi um pecado, materialmente falando, foi um incesto, e não há como justificar isto. Porém, vejam, a intenção delas não foi a malícia do pecado, a depravação, ou o desejo de ridicularizar o pai, vê-lo embriagado e depois abusar dele. Não foi essa a intenção. Gravem, portanto, o versículo 32. Para que possamos nos assegurar uma posteridade. Está claro? Muito bem. Versículo 32. 33. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. Então parece que a tática foi esta: embriagar o velho pai. Depois, ele fora de si, ela fez sexo com o seu pai. O nível, o grau de embriaguez devia estar verdadeiramente elevado. Estamos aqui diante de um homem idoso. Obviamente que os efeitos do álcool, os efeitos de uma bebida que embriaga, são maiores ou menores dependendo da constituição psicossomática da pessoa. Se tem pessoa que com uma taça de vinho já fica logo embriagada porque o seu limite é quase zero, tem outras pessoas que tomam 2, 3, 4 até garrafas de vinho, 5, 10, 15 cervejas, sei lá, e curiosamente não ficam embriagadas, porque cada uma tem a sua constituição psicomotora, psicossomática, que varia de pessoa para pessoa, não é? Aqui estamos diante de um homem idoso. Veja, ele não conseguiu se lembrar, mas houve o ato sexual. No dia seguinte, disse ela à sua irmã mais nova: dormi ontem com meu pai. Façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite, e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. De novo, a finalidade. Eu repito exaustivamente, caríssimos internautas, o texto
não autoriza ninguém de nenhuma época a embriagar o seu pai e, uma vez embriagado o pai, fazer sexo com ele, ainda que a finalidade seja nobre, ainda que a intenção de perpetuar a posteridade seja algo em si bom, mas não justifica. Objetivamente falando, é um pecado, duplo pecado, de embriagar um homem idoso. E embriagar quem quer que seja. Se você tem a intenção de embriagar quem quer que seja, você já cometeu o pecado. Incesto nem se fala. Fazer sexo com o pai, fazer sexo com a mãe, etc, etc. Algo que está condenado explicitamente no livro do Levítico, mas o livro do Levítico, a lei de Moisés, é bem posterior. Estamos aqui há 600 anos antes de Moisés. Então não temos a lei aqui ainda. Apesar disso, vigora a lei natural, que elas, mesmo com uma finalidade boa, violaram. Está claro? Está claro? Muito bem. Então a primeira dormiu e fez sexo. No dia seguinte, foi a vez da segunda, diz o versículo 35. Também naquela noite, embriagaram seu pai, reparem o verbo no plural, e a mais nova dormiu com ele, sem que ele o percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. Curiosamente, elas não são nomeadas. De novo, lembram do encontro passado? Havia duas prometidas em casamento. Dentre os familiares de Ló, que Ló tentou convencer, dois eram genros. A tradução da Bíblia de Jerusalém, ali de seu Gilberto, diz que eram prometidos em casamento. Seriam genros. Segundo essa versão, então, essas duas meninas iam se casar com eles. Mas a tradução da Bíblia Ave Maria diz que genros, portanto já casados. Casados, então, se essas duas disseram no versículo 31, nosso pai está velho, não há homem algum com quem nos possamos unir, certamente eram solteiras. Então isso fortalece a conjectura de que Ló tinha pelo menos 4 filhas, duas prometidas em casamento ou já casadas com seus genros, que ficaram para trás, portanto morreram, destruídas por fogo e enxofre, e Ló partiu com a esposa e com as 2 filhas solteiras, portanto virgens. Cada um fique à vontade para escolher a hipótese que melhor lhe agradar. Muito bem. Então, curiosamente, elas não são nomeadas. Continua o versículo 37. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, que vivem ainda hoje, evidentemente, no tempo em que o autor sagrado escreveu o texto. Versículo 38. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, que vivem ainda hoje. Moabe do hebraico, temos aqui um aluno de hebraico, Meab em hebraico, de um pai, significa de um pai. Lembram de Abá, pai? Jesus chama a primeira pessoa da Trindade de Abá. Meab, de um pai. Então é uma espécie de complemento nominal de um pai ou do pai. E Ben-Ami é Amon. Amon significa filho do meu parente. Filho do meu parente. Bem, terminamos o capítulo 19. E agora é preciso, já que estamos tratando de um episódio extremamente constrangedor, profundamente, digamos, perturbador para uma pessoa desavisada, um pouco talvez escrupulosa, que está começando a estudar a Bíblia,
e que ficaria, ou está talvez assistindo pela internet, chocada com esse episódio, temos algumas matizações a fazer. Eu queria que vocês abrissem agora o livro de São Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, é o prólogo do Evangelho segundo Mateus. As genealogias, ou seja, a narração, ou a narrativa escrita dos ancestrais de uma pessoa, dos antecedentes de uma pessoa, no mundo bíblico, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, como vocês já viram várias vezes, as genealogias não incluíam os nomes das mulheres. A genealogia era essencialmente para falar de avós, pais, sexo masculino, avós, bisavós, triavós, tataravós, etc, etc. Ou bisavô, avô, pai, filho, neto, bisneto, todos sempre do sexo masculino. Porém, é o que a gente pode perceber na genealogia de São Lucas. São Lucas, deixem gravado aí Mateus, bote um papelzinho aí, e vamos à genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo, São Lucas. O Wellington, na edição, vai colocar o texto todo, eu vou ler agora. Reparem que não vai aparecer o nome de nenhuma mulher, a partir do versículo 23. Lucas 3, quando Jesus começou o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. E era tido por filho de José, filho de Eli, filho de Matá, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Jané, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagé, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Judá, filho de Joanã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Ade, filho de Cosã, filho de Elmadam, filho de Er, filho de Jesus, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matá, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonão, filho de Eliaquim, filho de Meleia, filho de Mena, filho de Matata, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Nazon, filho de Aminadab, filho de Arão, filho de Esrom, filho de Farés, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Taré, filho de Nacor, filho de Sarug, filho de Ragal, filho de Faleg, filho de Ebé, filho de Salé, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malaleel, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. A genealogia de Jesus em Lucas começa em José, pai adotivo de Jesus, e vem para trás até Adão. Está claro? Não apareceu o nome de nenhuma mulher. Perceberam? Agora vamos a Mateus. Vamos a Mateus, capítulo 1, porque aqui vão aparecer 4 mulheres. 4 mulheres. Por que 4? Vamos ao texto. Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, primeira mulher, Farés e Zara. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe, gravem esse nome, outra mulher. Boaz gerou Obed de Rute, terceira mulher. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, daquela que fora mulher de Urias, a Betsabeia. Lembram? Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no cativeiro de Babilônia. E depois do cativeiro de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel,
Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Portanto, as gerações, desde Abraão até Davi, 14. Desde Davi até o cativeiro de Babilônia, 14 gerações. E depois do cativeiro até Cristo, 14 gerações. A gematria da palavra Davi, em hebraico, gematria é a arte é o mecanismo de atribuir números às letras, como os algarismos romanos. I vale 1, 2 Is valem 2, V vale 5, X vale 10, L vale 50, C vale 100, M vale 1000, D vale 500 e assim por diante. Também na língua hebraica, as consoantes valem letras. A letra D vale 4 e a letra V vale 6. D, V, D. As consoantes da palavra Davi, ou David, ou David, ou Davide em italiano, Davi. 6, 4 mais 6 mais 4, 14. 3 gerações de 14. A genealogia de Jesus em Mateus tem esse significado para mostrar que Jesus Cristo é 3 vezes rei. É rei por excelência. Se Davi é rei, Jesus é o rei dos reis. Esse é o sentido de 14, 14, 14. É claro que de Davi, de Abraão até Jesus, foi mais do que 3 vezes 14 gerações. Aqui nós temos uma construção teológica. Pois bem, mas o que nos interessa agora é o número de mulheres que aparecem na genealogia de Jesus em São Mateus. 4 mulheres. O que elas têm em comum? Elas têm em comum Tamar, nora de Judá, que cometeu um ato que, daqui a pouco a gente vai ver, à luz da mentalidade atual, absurda. Ela se fez passar por uma prostituta, vendeu o seu corpo, o preço foi um cabrito, justamente para o seu genro, o seu sogro, mas a intenção foi bonita. De novo aqui, caríssimos internautas, o fim não justifica os meios. Vamos ver daqui a pouco por que Tamar se prestou a isso. A segunda mulher, sim, isso é Mateus capítulo 1, versículo 3, Tamar. Depois, no versículo 5, Raabe. Raabe é uma prostituta que morava na cidade de Jericó. Os soldados dos hebreus, depois que atravessaram a cidade, o Rio Jordão a pé enxuto, vindo do Monte Nebo, depois de 40 anos peregrinando no deserto, uma embaixada foi enviada por Josué para investigar a cidade, para fazer as devidas sondagens, porque a cidade seria atacada. E eles vão, não se sabe direito, se vão a um bordel para fazer o ato sexual, se essa Raabe era uma cafetina, ou cafetona, enfim, se ela era dona do bordel, ou era uma prostituta de muitas do bordel. O fato é que ela acaba ajudando os hebreus a invadir a cidade. E ela é salva por causa disso. Muito bem, Raabe, a prostituta. No versículo 5 ainda, nós temos Ruth. Ruth, uma moabita. Lembram? Um dos filhos de Ló, com suas filhas, fez sexo com a primeira, saiu quem? Saiu Edom. Fez sexo com a segunda, saiu Amon. Então, moabitas e amonitas. Ruth, uma moabita.
Daqui a pouco nós vamos ver que os moabitas e os amonitas, os filhos de Ló, inimigos ferrenhos dos judeus. E finalmente, a mulher de Urias, Betsabeia, citada no versículo 6 de Mateus capítulo 1. Casada com um general do rei Davi, devia ser uma moça muito bonita, encantadora, porque Davi narra o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 11, ele no palácio, caminhando, e vê uma mulher extremamente bonita. Quem é ela? É a esposa de Urias. Ele não quer saber, manda chamá-la, faz sexo com ela. Depois ela manda o recado: estou grávida. O mau caráter então chama imediatamente o esposo de Betsabeia, que é o general Urias. A intenção é clara, para que ele fizesse sexo com a esposa, porque quando ela dissesse para ele, quando começasse a aparecer a gravidez, né, quando não pudesse mais esconder a gravidez, ela poderia dizer, ele não desconfiaria, porque ele foi chamado, dormiu com ela, etc. Ocorre que ele foi chamado, veio, mas se recusou a dormir na casa dele. Para proteger o rei, dormiu na porta do quarto do rei. Tamanha era a sua preocupação com o rei. Ele estava no fronte de batalha. O rei, então, maquina a morte dele. Mande esse homem lá para o meio da batalha para que ele morra. E acaba morrendo. E o profeta Natã é enviado por Deus para desmascarar o pecado de Davi, o duplo pecado de adultério e de homicídio. Pronto, vocês acabaram de ouvir uma breve síntese das histórias dessas 4 mulheres. Qual é a conclusão que nós temos? Entre os antepassados de Jesus, nós temos gente que cometeu pecado, e pecado muito grave, inclusive mulheres. Tamar fez-se passar por prostituta, vendeu o seu corpo. Raabe, prostituta mesmo, vivia disso, vendia o seu corpo. Ruth, uma estrangeira. Ruth era uma moabita. O livro de Ruth tem 4 capítulos, vamos dar uma olhadinha nele, por favor. O livro de Ruth, tudo começa na cidade de Belém, onde nasceu Jesus, onde vai nascer o rei Davi. O que é que nós temos? Ruth, capítulo 1, nós temos um judeu chamado Elimeleque, um hebreu chamado Elimeleque, e sua mulher Noemi. Seus 2 filhos eram Maalon e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Efrateus vem da tribo de Efraim, uma das 12 tribos de Israel. Muito bem, chegaram à terra de Moabe. Atenção, lembram? Um dos filhos de Ló, com uma de suas filhas. Muito bem, em síntese, é o seguinte: esses 2 meninos se casam com 2 moabitas. Uma delas, Noemi. Gravem esse nome, Noemi ou Noemi. Muito bem, Elimeleque morre lá, na terra de Moabe. Os 2 filhos dele também morrem. Ocorre que Noemi decide voltar para morar em Belém. Uma das noras de Noemi, moabita, diz: eu não vou. Só que Ruth diz: eu vou acompanhar a senhora. Não precisa, mas o amor de Noemi pela sua sogra era tão grande que ela não deixou a sogra voltar sozinha e veio morar com ela em Belém, que fica aqui coladinho com Jerusalém. Muito bem, lá Noemi, viúva, conhece Boaz e se casa com ele. Pule para o capítulo 4, por favor. Pule para o capítulo 4, livro de Ruth. O filho de Noemi com Boaz se chamará Obed.
Vejam o versículo 17, Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. E chamaram ao menino Obed. Este foi o pai de Isaí e avô de Davi. Então, Ruth, a moabita, Noemi é a sogra dela. Vamos repetir? Noemi era casada com quem? Com Elimeleque. Por favor, Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1, versículo 2. Elimeleque e sua mulher, Noemi, tinham 2 filhos, Malom e Quelion. Esses 2 meninos vão com os pais morar na terra de Moabe. Chegando na terra de Moabe, os 2 meninos se casam com as 2 moças. Vamos pegar aqui o nome delas. Noemi, a mãe deles, parte com eles, Ruth, Orfa e Ruth, 2 moabitas. Os 2 meninos de Noemi morrem. Primeiro morre o pai dele, Elimeleque. Depois morrem os filhos. Os 3 morrem na terra de Moabe. A viúva Noemi decide voltar para Belém. E as 2 noras dele, já viúvas, uma, a Orfa, diz: eu não vou. Mas Ruth diz: eu vou. Voltam as 2 e passam a morar em Belém. E lá Ruth conhece Boaz. Boaz casa-se com Ruth e tem um filho chamado Obed. Obed, que é pai de Isaí. Isaí é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi. Então nós temos aqui Ruth, uma estrangeira, bisavó, vamos chamá-la de tataravó do rei Davi. Está claro? Entenderam agora por que essas 4 mulheres aparecem? É como se São Mateus dissesse: entre os ancestrais de Jesus tem estrangeiros, tem gente de má índole, tem gente que cometeu muitos pecados. O Verbo se fez carne, habitou entre nós para salvar todos os homens, a começar dos judeus. Ou seja, ao se fazer carne, Jesus entra na nossa história e, como todos os seres humanos, ele é verdadeiro Deus, mas também verdadeiro homem. Ele assume também a possibilidade de ter ancestrais. Ele se inseriu no seio de uma família, de um povo. E um povo que tem suas mazelas, mas também os seus encantos, tem suas virtudes, mas também tem suas fraquezas, enfim. Isso, longe de desmoralizar nosso Senhor, edifica a natureza humana. Então vocês, por favor, caríssimos internautas, não sintam vergonha pelo fato de o bisavô de vocês ter sido um grande pecador, de uma bisavó ou tataravó de vocês ter cometido tantos pecados, enfim. É a própria natureza humana. Todos nós, na nossa família, temos também aqueles que deram e continuam a dar, se estão vivos, belíssimos testemunhos de fé, de esperança, de amor, pessoas virtuosas, outras nem tanto. É a história. Eu penso que a grande beleza da árvore genealógica de Jesus, a genealogia de Jesus no Evangelho segundo Mateus, dentre outras coisas, se deve exatamente a isto. Vejam, vamos agora a Juízes, capítulo 3, versículo 28. Juízes, capítulo 3, versículo 28. Segui-me, disse-lhes ele, porque o Senhor entregou-vos os moabitas, vossos inimigos. Olha o que os moabitas eram: inimigos de Israel. Quais os 2 nomes dos filhos de Ló com suas filhas? Moabe e Amon. Está claro? Moabe, o pai dos moabitas, o patriarca dos moabitas, e Amon, o patriarca dos amonitas. Então, moabitas, inimigos de Israel. O mundo dá tantas voltas que uma bisavó de Davi, uma moabita. Interessante, né? Interessante. Vamos agora a Juízes, capítulo 11, versículo 36.
Meu pai, disse ela, se fizeste um voto ao Senhor, trata-me segundo o que prometeste, agora que o Senhor te vingou de teus inimigos, os amonitas. Segundo povo, esses dois meninos se tornaram duas serpentinhas que durante muitos séculos foram, nos seus descendentes, inimigos ferrenhos de Israel. Amonitas e moabitas, descendentes de Amon e de Moabe, os meninos que nasceram como fruto dessa união incestuosa. Muito bem, vamos agora somente para ilustrar, segundo o livro dos Reis, capítulo 3, de 4 a 27, não vamos ler o texto todo, é somente para vocês verem, a partir do versículo 4 até o versículo 27, ou seja, o final do capítulo, nós temos aqui a narrativa de uma guerra, das muitas, uma guerra de Israel contra os moabitas. Nesse período aqui, vejam, Israel tinha os moabitas como vassalos. De novo, vejam aqui. Então nós temos Israel aqui, tudo isso, está vendo? Estão vendo? E Moabe aqui. Pois bem, Israel nessa época era um reino muito forte, muito poderoso, e os moabitas eram um reino que não tinha força diante de Israel. O que Israel fazia? Cobrava um tributo, hoje diríamos uma propinazinha. Olha, vocês têm que todo mês, ou todo semestre, ou sei lá o que, dar um dinheiro para a gente, senão a gente acaba com vocês. É isso mesmo, dê uma olhada, versículo 4, Mesa, rei de Moabe, possuidor de muitos rebanhos, pagava ao rei de Israel a guisa de tributo, ou seja, se você não pagar, você morre, você tem que pagar na marra, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Bom, devia ser uma taxa muito pesada. O fato é que Acabe, rei de Israel, quando ele morre, o rei de Moabe diz, agora não vamos pagar mais. Aí a guerra começou. Bom, somente para ilustrar que esses dois reinos não se bicavam muito, eram inimigos. Mas como eu já disse, o mundo dá muitas voltas. Foi preciso que Elimeleque saísse de Belém com sua esposa Noemi, com seus 2 filhos, para morar em Moabe, e lá eles se casaram, depois morreram, e Ruth veio com a viúva Noemi morar em Belém, e depois Ruth, a moabita, em Belém casa com Boaz, que vai ser o bisavô do rei Davi. O mundo dá muitas voltas. Vamos a Deuteronômio, capítulo 23, por favor, versículos de 3 a 4. A raiva que os hebreus tinham dos amonitas e dos edomitas era tão grande, que aqui vocês, quando lerem, por favor, não riam, mas era uma raiva tremenda. Não se admitia que um hebreu chegasse perto de um moabita e de um amonita. Deuteronômio, capítulo 23, versículos de 3 a 4. Olha aqui a raiva que esse povo tinha desses 2 povos. O amonita e o moabita não serão admitidos na Assembleia do Senhor, mesmo até a 10ª geração. Será que é raiva? É muita raiva, né? Até a 10ª geração, nem nunca jamais, porque não quiseram sair ao vosso encontro no caminho com pão e água, quando saístes do Egito, e também porque assalariaram contra ti Balaão, filho de Beó, de Fetó, na Mesopotâmia, para que te amaldiçoasse. Muito bem, de qualquer maneira, nós temos aqui esses episódios curiosos. No começo, inimigos, mas os anos passam, os séculos passam também, e o mundo dá muitas voltas. Quem poderia imaginar que desses 2 povos aqui, tidos como povos bastardos,
Aqui é a última vez que aparece Ló. Ló, depois desse ato sexual, desaparece. Não se sabe onde ele morreu, não se sabe onde ele foi enterrado, e também não se vai falar mais das relações de Abraão com Ló. Desapareceu completamente. Ficaram, porém, os seus filhos, que se tornaram os patriarcas desses dois reinos, historicamente adversários, historicamente inimigos de Israel. E só queria, para concluir, citar os já conhecidos textos do Novo Testamento, sobretudo as palavras de Jesus, sobre Ló, sobre o episódio de Sodoma e de Gomorra. Vamos primeiro a 2 Pedro, capítulo 2, de 4 a 11, uma excelente leitura que o Novo Testamento faz dos episódios de Sodoma e de Gomorra. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, se condenou à destruição e reduziu às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo para os ímpios do porvir, se enfim livrou o justo Ló, justo, gravem bem isto, justo Ló, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa, esse justo que habitava no meio deles, sentia cada dia atormentada a sua alma, virtuosa, sublinhe isso também, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames, é porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. Audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias, embora os anjos superiores em força e poder não pronunciem contra elas aos olhos do Senhor o julgamento injurioso, etc, etc. Então, uma leitura sempre recorrente, fundamental, quando o assunto é Sodoma, Gomorra e Ló. Agora vamos às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas capítulo 17, de 26 a 37, este texto também, quando o assunto é Sodoma e Gomorra, quando o assunto é Ló, essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo são imprescindíveis, caríssimos internautas. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos. Agora começa. Também, do mesmo modo, como aconteceu nos dias de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Frase de Jesus. Por favor, sublinhe essa frase. Todo o que procurar salvar a sua vida, perdê-la, mas todo o que a perder, encontrá-la. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Terminamos então o capítulo 19. Caríssimo internauta, no próximo encontro vamos tratar de um outro episódio constrangedor. Vocês se lembram qual foi o episódio em que Abraão foi para onde? Estava onde? Quando chegou com sua esposa e pediu para ela: olha, você é muito bonita e tal, você não diga que é minha esposa, você diga que é minha irmã. Deu uma confusão danada, o faraó quase morria, um monte de praga se abateu sobre o Egito, porque ele ia fazer sexo
ia dormir com a esposa de Abraão. Agora, no capítulo 20, vai acontecer alguma coisa muito parecida. Abraão e Abimeleque. Abraão vai dizer para Abimeleque que Sara é sua irmã. Só que o Senhor Deus vai advertir Abimeleque: você não faça sexo com ela, senão você vai ver o que é bom para tosse. Lógico que ele não disse nesses termos, né? E suscitará de novo aquela interrogação: foi fraqueza de Abraão? Foi fraqueza de Abraão. Tanto no Egito, capítulo 12, como no capítulo 20, o episódio com Abimeleque, de que nós vamos tratar no próximo encontro.